Olá novamente, turma. Como vocês estão? Então, hoje daremos a continuidade nos estudos de TR de coluna vertebral e entraremos nos protocolos especiais de coluna lombar. Então, vamos lá. Este daqui é uma incidência de coluna lombar especial chamada flexão. Novamente, eu peço para vocês pausarem o vídeo e fazerem as suas anotações antes da gente verificar o protocolo inteiro, tá? Então, por favor, anotem qual o posicionamento do paciente, o que vocês conseguem observar de diferente na radiografia, quais estruturas são visualizadas e por que será que eu realizo essa incidência especial? Qual é o objetivo dela? Ok? Então vamos continuar. Observem o posicionamento. Como vocês já podem ver, existem duas possibilidades de posicionamento, sendo que uma delas é em decúbito lateral e a outra com o paciente na minha posição ortostática. E o objetivo desta incidência, então, é a realizar a flexão total da coluna lombar, ou melhor, para que o paciente se mantenha numa posição fetal e que a gente visualize, então, toda a sua curvatura. Para o protocolo de coluna lombar flexão, nós utilizamos o tamanho de filme 30 por 40 na longitudinal com a grade Potterbook. Utilizem protetor de tireoide. Já o posicionamento do paciente, como vimos anteriormente, ele pode ser em posição ortostática ou em decúbito lateral. Já o posicionamento da parte é meio desconfortável este posicionamento. Então, a gente pede para o paciente realizar o movimento de flexão máximo, ou seja, manter a posição fetal da coluna lombar. Deve alinhar a região, ou seja, toda essa região que foi flexionada com a sua LCE ou com a LCM, e manter os membros superiores acima da cabeça, caso o paciente esteja posicionado sobre a mesa. Se for feito em posição ortostática, o paciente mantém os membros superiores para baixo, como se ele estivesse se alongando. Já o raio central, ele é perpendicular ou horizontal ou vertical, entrando no centro da coluna lombar, tá? E a sua DFF, então, é de 100 centímetros, e o ideal é realizar ao final da expiração profunda. Essa DFF pode variar um pouco, ela pode variar de 100 a 120 centímetros, já que a gente cria uma pequena DOF da sua coluna lombar em relação ao filme. Observem agora um novo protocolo especial de coluna lombar, chamado extensão. Então, novamente, pausem o vídeo, façam as suas anotações. É importante que vocês façam as anotações antes da gente verificar o protocolo correto, para que vocês comecem a se acostumar, tá? A fazer todo o protocolo de cabeça ou anotar, para que quando vocês chegarem em um hospital ou uma clínica, seja mais fácil de você encaminhar o seu atendimento. Então, vamos lá? Ok. Voltando com a aula, observem, eu posso fazer esse posicionamento em duas posições, então, tanto com o decúbito lateral ou na posição ortostática. O paciente deve agora realizar o movimento total de extensão da coluna lombar. Observem a radiografia diferente da flexão, certo? Nesses casos, eu aproximo os processos espinhosos uns dos outros. Para esse protocolo, nós vamos utilizar o tamanho de filme 30 por 40 na longitudinal com a grade Potterbook, utilizando também o protetor de tireoide. Novamente, meu paciente ele pode estar em posição ortostática ou em decúbito lateral. Já o posicionamento da parte, você deve pedir para o paciente realizar o movimento de extensão máximo da coluna lombar. Portanto, de novo, são movimentos desconfortáveis para o paciente. Então, devemos alinhar a região com a LCE ou com a LCM e manter os membros superiores acima da cabeça,
caso o paciente esteja posicionado sobre a mesa. Se for feito em posição ortostática, o paciente mantém os membros superiores para trás, apoiados sobre uma cadeira, tá? Porque, de novo, são posicionamentos desconfortáveis, então a gente precisa promover um certo conforto para o paciente para que a gente consiga fazer, então, um posicionamento adequado e que a gente consiga, então, realizar uma radiografia com qualidade. O raio central também é perpendicular horizontal vertical e entra no centro da coluna lombar. A DFF é de 100 centímetros e, novamente, ela pode variar um pouco de 100 a 120 centímetros devido à existência da DOF. As duas incidências especiais devem ser realizadas ao final da expiração profunda, para que você retire as movimentações intestinais e para que o paciente, então, consiga ficar o mais parado possível e você não obtenha uma imagem tremida. Mas, novamente, por que nós realizamos essa incidência especial? As especiais sempre têm motivos, tá, galera? Sempre possuem objetivos específicos. Então, vamos lembrar um pouco da anatomia da coluna vertebral. A lordose é uma das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. Então, observem na imagem aqui uma lordose normal. Lembrando que a coluna vertebral possui diversas curvaturas normais. Já lombalgia é a dor nas costas, ok? E isso é um sinal típico da hiperlordose, especialmente depois de atividades que vão envolver a extensão da coluna lombar, como ficar em pé ou sentado durante muito tempo. E isso é caracterizado como uma dor no fundo das costas. Então, a hiperlordose é um aumento da curvatura da coluna lombar nesse fundo das costas, tá? Isso gera, então, uma fraqueza dos músculos e você pode desenvolver diversas consequências dessa hiperlordose, principalmente nos músculos abdominais. Observem só, o abdômen ele se torna mais globoso, que significa mais proeminente. A pessoa pode desenvolver flacidez abdominal e celulite, além de, nos glúteos, também poder desenvolver tudo isso. E devido a essa diminuição de retorno sanguíneo, um retorno venoso e linfático. Olhem só, essa curvatura é extremamente acentuada, tá? E então, para resumirmos, coluna vertebral, ela apresenta essas curvaturas que são normais e elas possuem essas finalidades de absorver impactos, reduzir a sua rigidez e potencializar a função muscular além da sustentação. A lordose ela pode se desenvolver em qualquer idade e, de acordo com o Dr. Cristiano Menezes, certas condições podem contribuir para a curvatura excessiva para dentro da coluna vertebral, incluindo osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos, obesidade, doenças como a espondilodicitis, é a infecção do espaço do disco vertebral, distúrbios neuromusculares, cifoses, espondilolisteses, que é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra, tá? Então, a lordose também é consequência de má postura. Hoje a gente sabe que a maioria das pessoas trabalha em frente a um computador. E a lordose, então, ela é considerada uma deformação quando ela vai atingir um ângulo superior a 60 graus ou de 40 a 60 graus na coluna lombar, tá? E se isso acontece, a pessoa acaba desenvolvendo outras patologias em consequência dessa deformidade. O outro protocolo especial que realizamos para a coluna lombar são as incidências oblíquas. Portanto, façam novamente as suas anotações sobre o posicionamento do paciente e estruturas que vocês conseguem visualizar nessa
incidência. Ok, vamos dar continuidade? Então, observem aqui na imagem à sua esquerda. Podemos observar que as oblíquas de coluna lombar podem ser realizadas tanto posteriores quanto anteriores, ok? Isso irá depender novamente da fratura ou da lesão que você quer visualizar, do pedido médico e do conforto para o paciente. Para as incidências oblíquas de coluna lombar, nós vamos utilizar o tamanho de filme 30x40 ou 24x30 na longitudinal, utilizando a grade Potterbook. 24x30 depende do eixo longitudinal dessa coluna lombar. Utilizem protetor de tireoide e o posicionamento do meu paciente ou será realizado em decúbito dorsal ou em decúbito ventral, de acordo, então, com o conforto ou com o que você quer visualizar, tá? Posicionamento da parte. Girar o corpo a 45 graus para colocar a coluna vertebral diretamente sobre a LCM. Flexionar os joelhos para promover conforto e estabilidade do posicionamento. Apoiar a região inferior das costas e quadril com esponjas radiolucentes para manter a posição. Turma, ou seja, vamos então resumir praticamente o posicionamento da parte. Girar o corpo a 45 graus, se vocês voltarem um pouquinho no vídeo, vocês vão conseguir visualizar que é realmente dar uma angulada no corpo desse meu paciente, para que ele fique na diagonal, tá? Então, na verdade, nós não iremos posicionar, lembra, não é um abdômen, é sim uma coluna vertebral. Então, é ela que eu preciso alinhar com a minha LCM, tá? Quando a gente flexiona os joelhos, é para você deixar com que o paciente fique numa posição mais confortável, é como se ele estivesse indo dormir e você consegue manter uma estabilidade. Então, o paciente não fica com os braços procurando algum apoio, tá? E é interessante que a gente utilize esponjas ou isopor ou um travesseiro atrás do nosso paciente, na região das costas, inferior das costas, para que o paciente, então, não fique desequilibrado, para que ele não caia e não saia do posicionamento. O raio central é perpendicular vertical, entrando 4 centímetros acima do ponto médio das cristas ilíacas, ou seja, na altura de L3 ou de L4. A sua DFF é de 100 centímetros e o ideal é realizar ao final da expiração profunda. E qual o objetivo da realização das oblíquas? E quantas oblíquas eu preciso fazer? Então, o objetivo dela é para visualizar defeitos nas porções interarticulares, entre as articulações. Um exemplo dessa, uma patologia chamada de espondilólise. A espondilólise é uma fratura por estresse, que ocorre na porção posterior da coluna vertebral. E nós sempre iremos realizar duas oblíquas, à direita e à esquerda. Então, se você decidiu fazer o oblíquo anterior, você vai fazer oblíquo anterior direita e oblíquo anterior esquerda, para que você tenha, então, uma dimensão da região a ser estudada. Então, olhem lá. Existem diversas estruturas que podem ser visualizadas nas projeções oblíquas de coluna lombar. Mas olha só, essa prof tá doida colocando a imagem de um cachorrinho? Na verdade, não. Observem. O cãozinho, ele pode ser visualizado na verdade, somente na incidência oblíqua. Aqui nessa imagem, observem um contorninho do cachorrinho em amarelo. Sim, eu sei que é uma coisa assim muito do além. Você fala, quem foi a pessoa que inventou isso? Com certeza foi um técnico em radiologia que olhou e falou assim, puxa vida, olha só, observando bem as oblíquas, eu consigo visualizar um cachorrinho. E realmente
Exatamente! Só que esse cachorrinho é mais específico ainda, não é um cachorrinho qualquer, mas sim um cãozinho escocês. Observe a imagem aqui do ladinho. É bem parecido, galera. Então, olhem lá. Esse cãozinho, vocês só conseguem visualizar nessa incidência e apenas na região lombar. Praticamente, o processo transverso da vértebra vai se equivaler ao focinho, o pedículo ao olho, a faceta articular inferior ou a face articular inferior à pata anterior, a face articular superior à orelha e a pars interarticulares ou o istmo equivale ao pescocinho do cachorro. Tá, professora, mas o que é isso que você acabou de falar? A pars interarticulares ou o istmo da vértebra? Então, nada mais é do que a parte da vértebra localizada entre o processo articular inferior e o superior, que é esta região demarcada de vermelho aqui na imagem. Por que ela é importante? Por que a gente precisa localizar essa estrutura em uma oblíqua de coluna lombar? Aqui é novamente mais uma imagem localizando o istmo ou a pars interarticulares nessa regiãozinha demarcada em vermelho, para quem não conseguiu compreender muito no outro slide, que é uma região realmente diferenciada. Quando nós falamos da espondilólise, a espondilólise é a fratura no pescocinho do cachorro, ou seja, é a fratura localizada no istmo, ou, se você quiser falar o nome bonito, na pars interarticulares. Então, observem, se vocês conseguirem achar, ponto para vocês nessa imagem, mas vou deixar aqui demarcadinho. Então, tentem achar o cachorrinho. Nós temos aqui, ó, olha que bonitinho, um cachorrinho, a patinha, o corpinho, mas observem aqui embaixo. Opa, tem alguma coisa de errada, não tem? Nessa região. Olha lá, era para ter saído em amarelo, vou passar novamente em amarelo. Nessa região, galera, ocorreu uma fratura de istmo. Quem quiser dar uma olhadinha nesse artigo, deem uma lida. É um pouquinho grande, mas é bem interessante e a gente consegue visualizar a importância da realização das oblíquas na coluna lombar. Então, olhem novamente. Aqui é mais uma imagem para vocês visualizarem o cãozinho escocês. Prof, não tá doida, mas sim algum técnico em radiologia na vida ficou doidinho e imaginou um cachorrinho. E isso é muito utilizado, galera, até nos outros cursos, como a fisioterapia, na própria medicina. Então, é legal vocês saberem isso, tá? Então, a fratura de istmo, ela só é visualizada nas oblíquas de coluna lombar. Então, turma, agradeço novamente a presença de vocês, uma aula super rápida novamente. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Um grande beijo!